Hoje a gente vai continuar com a geometria analítica. A aula de hoje vai ser referente ao módulo 21, as páginas 23 ao 28. A gente vai falar sobre posições relativas de duas retas num plano. Então, quando a gente for estudar agora, que a gente vai começar, nós vamos ver algumas classificações entre essas duas retas. Então, elas podem ser coincidentes, elas podem ser paralelas distintas, ou elas podem ser concorrentes. E a gente vai ver e estudar cada um desses casos. Primeiro caso, as retas paralelas. Nas retas paralelas, a gente pode ter as retas paralelas coincidentes. O que significa ela ser coincidente? São quando duas retas, elas são exatamente as mesmas. Todos os pontos da primeira reta são os mesmos pontos da segunda reta. Então, a gente tem aqui um gráfico dessa reta R ou a reta S, elas estão sobrepostas, elas estão uma sobre a outra, então elas formam uma única reta, elas são a mesma reta. Então, observe aqui a gente tem a equação geral dessas retas aqui representadas. Então, a reta S, a reta R, ela é 3x mais y menos 3, e a reta S é 6x mais 2y menos 6 igual a zero. Veja que a equação delas é diferente, mas se você simplificar essa reta S por 2, então se você dividir todos os termos dessa equação por 2, a gente chega nessa mesma equação da reta S. Por isso que elas são coincidentes. Agora, retas paralelas distintas. Então, aqui a gente tem um exemplo dessas duas retas, a reta verde R e a reta vermelha S. Elas são retas paralelas. Veja aqui as equações gerais delas. A reta R, nós temos x mais y menos 2, e a reta S, x mais y menos 4. Percebam que o termo x é igual, o termo y é igual, e o que está diferenciando elas é o nosso termo sem o x e sem o y. Tá vendo que ele é diferente? Então, elas são a mesma reta, só que paralelas. Então, elas estão em posições diferentes. Então, se você mudasse esse último termo aqui, elas seriam a mesma reta, aí elas seriam coincidentes. Mas nesse caso, elas são retas paralelas. Agora, as retas concorrentes. Então, a gente tem as concorrentes não perpendiculares. O que isso quer dizer? São retas concorrentes, são retas que elas se encontram em um determinado ponto. Então, no nosso exemplo, nossa reta S novamente, a gente tem que elas se encontram aqui nesse ponto P. Vejam que elas são bem diferentes, elas não são paralelas, elas não são coincidentes, não tem como você sobrepor uma reta na outra, não tem como. E vamos ver aqui agora as equações delas. Então, a reta R, que é a nossa reta verde, ela tem a equação 2x mais y menos 6. A nossa reta S é menos 2x mais y mais 1. Ok? Então, elas são diferentes. Agora, retas concorrentes perpendiculares. Então, retas concorrentes, como eu falei, são aquelas que se encontram em um determinado ponto. Quando elas são concorrentes perpendiculares, elas se encontram em um ponto e o ângulo entre essas duas retas é 90 graus. Então, vejam que elas fazem aqui 90 graus, então elas são perpendiculares entre si. Vamos ver aqui a equação dessas retas. Uma é x mais y menos 5 igual a zero, e a outra é menos x mais y igual a zero. Agora vamos falar um pouquinho mais de cada uma e o que essas condições implicam nos nossos coeficientes angulares, nos nossos coeficientes lineares e assim por diante. Então, nas nossas retas coincidentes, aquelas que são a mesma reta ou que elas possuem todos os pontos das retas são iguais. Então, veja aqui, a gente tem um exemplo dessa reta aqui, que são duas, né? A gente está olhando para duas, que é a reta R e a reta S. Veja que o ângulo aqui, o nosso ângulo aqui, o nosso coeficiente linear, eles são iguais. E também os nossos coeficientes angulares são iguais por causa dos ângulos serem iguais. Então, no caso delas serem paralelas coincidentes, a gente tem que os coeficientes angulares das duas retas são iguais e os coeficientes lineares das duas retas também são iguais. Agora, paralelas distintas. Vejam que eles têm os mesmos ângulos aqui, formados junto com o eixo x, então eles têm os mesmos coeficientes angulares,
E vejam que aqui onde eles encostam, então os coeficientes lineares deles são distintos. Então é assim que a gente vai distinguir. Paralelas distintas, elas têm os mesmos coeficientes angulares e eles têm coeficientes lineares distintos. Vamos ver um exemplo, então, de como a gente pode ver um exercício, se deparar com um exercício desse tipo. Então, vamos determinar a posição da reta R de equação x mais 2y menos 6 igual a zero em relação à reta S de equação 3x mais 6y menos 5. Então, a gente tem que ver como que essas duas retas elas estão, se elas são paralelas, se elas são coincidentes, e como que a gente vai fazer. Primeiro, a gente tem que determinar os coeficientes angulares e os coeficientes lineares das duas retas. E como que a gente faz isso? Na última aula, a gente viu as equações na forma reduzida. E na forma reduzida, a gente deixa separadinho o que é coeficiente angular e o que é coeficiente linear. É exatamente o que a gente vai fazer para cada reta. Então, a primeira reta R, a gente tem a equação dela aqui. Na forma reduzida, a gente tem que o y ele fica isolado de um lado. O coeficiente angular é aquilo que está junto com o x, é o número que está aqui junto com o x. E o coeficiente linear é o termo independente aqui, ok? Então, passando tudo para um outro lado, né, a gente pode falar assim, e isolando o y, a gente chega aqui nessa equação reduzida. Então, o nosso m de r, o nosso coeficiente angular é menos meio, e o nosso coeficiente linear é 3. E a gente faz a mesma coisa para a reta S. A gente acha a equação na forma reduzida, e a gente vê que o coeficiente angular é menos meio e o coeficiente linear é 5/6. Então, vejam que os coeficientes angulares são iguais, os dois são menos meio, e os lineares são diferentes, ou seja, eles são paralelos distintos, que nem a gente viu. Okay? Agora, vamos ver as condições do perpendicularismo e das retas concorrentes. Nas retas concorrentes em que não forma ângulo de 90 graus, ou seja, que elas não são perpendiculares, a gente tem que os ângulos aqui são diferentes, os nossos alfas aqui são diferentes, então os coeficientes angulares são diferentes. E os coeficientes lineares também são diferentes. Então, quando elas são concorrentes não perpendiculares, elas têm os coeficientes angulares e os coeficientes lineares diferentes. E agora, quando a gente tem o perpendicularismo, né, nessas retas, quando a gente tem retas perpendiculares, a gente, através de algumas contas e demonstrações, a gente chega que os coeficientes angulares dessas duas retas, a multiplicação desses dois coeficientes angulares dá menos 1. Então, é assim que a gente distingue duas retas perpendiculares dos outros demais casos, ok? Então, a multiplicação dos coeficientes angulares é menos 1. Okay? Vamos ver um exemplo de um exercício que trata desse assunto. Vamos verificar se as retas R e S das equações 2x mais 3y menos 6 igual a zero e a reta 3x menos 2y mais 1 igual a zero são perpendiculares. Então, primeiro a gente vai deixar na equação reduzida para a gente achar o coeficiente angular de cada uma dessas retas. Então, a primeira reta, a reta R, com essa equação aqui, a gente vai transformar numa equação reduzida, ou seja, deixar o y isolado, e a gente chega aqui, o termo que tem o x é o nosso coeficiente angular. Então, o coeficiente angular da reta R é menos 2/3. A mesma coisa para a reta S. A gente chega aqui que o nosso coeficiente angular da reta S é 3/2. Vamos fazer agora, para descobrir se elas são perpendiculares entre si, a multiplicação dos coeficientes angulares. Então, menos 2/3 vezes 3/2 é igual a menos 1. Sabemos, então, que, como essa conta aqui deu menos 1, a gente tem que elas são perpendiculares, ou seja, R é perpendicular a S. Esse aqui é o nosso termo de perpendicularidade. Então, quando nós temos uma reta R e esse símbolo reta S, é porque essas retas são perpendiculares entre si. Ok? Então, só um resuminho, porque é bastante informação, então eu coloquei aqui um resuminho para vocês se lembrarem. Então, como que a gente sabe se são retas paralelas coincidentes, distintas, concorrentes ou perpendiculares?
Quando elas são coincidentes, elas têm o coeficiente angular e linear iguais. Quando elas são distintas, elas têm os coeficientes angulares iguais e os lineares distintos. Quando elas são concorrentes, tanto os coeficientes angulares quanto os coeficientes lineares são diferentes. E quando elas são perpendiculares, a gente tem que a multiplicação dos coeficientes angulares é igual a menos 1. Ok? Então, vamos ver um exercício da apostila. Exercício 54. Vamos fazer o item A e depois vocês vão fazer para treinar em casa os itens B, C e D. Tá na lista depois. Lembre-se que é importante vocês tentarem pausar e resolver os exercícios antes de ver a resolução que eu vou fazer aqui com vocês, ok? Então tá, exercício 54. Cada item, verifique se as retas são paralelas coincidentes, distintas, concorrentes ou concorrentes perpendiculares. Exercício A, então eles dão duas retas e a gente tem que descobrir se elas são paralelas coincidentes, distintas, concorrentes ou perpendiculares. Então, nesse exercício, o que a gente tem que fazer? Achar a equação reduzida das duas retas, ver quais são os coeficientes angulares, lineares e analisar eles. E dependendo da nossa análise, a gente descobre qual é a relação entre essas duas retas. Então, vamos lá. Reta R primeiro, a gente acha a equação reduzida dela. Então, a gente acha aqui que o coeficiente angular é menos 1, o coeficiente linear é 3. E a mesma coisa para a reta S. A gente acha que o coeficiente angular é 1 e que o coeficiente linear é 1. Veja que o M é diferente aqui nos dois e o N também é diferente. Então, a gente tem aqui que elas são concorrentes, tá? Porque os coeficientes angulares são diferentes, então a gente tem a possibilidade de ser concorrentes perpendiculares. A gente tem que eles são concorrentes porque a gente tem MR e MS diferentes, NR e NS também diferentes. Mas vamos ver se elas são perpendiculares. Para elas serem perpendiculares, a multiplicação do MR e MS tem que ser igual a menos 1. Então, aqui a gente tem que o MR é menos 1, que o MS é 1 e a multiplicação dá menos 1. Ou seja, R e S são perpendiculares. Ok? Então, nesse exercício, o que você tem que fazer? Você vai lá, vai ter que fazer a equação reduzida das duas retas, analisar o coeficiente angular e o coeficiente linear, e dependendo do que a gente tem aqui, através disso aqui, a gente descobre se elas são concorrentes, perpendiculares, paralelas ou coincidentes, ok? Mais um exercício. Dada a reta R de equação y igual a 3x menos 1 e um ponto P, determine a equação geral da reta S que passa pelo ponto P e é perpendicular à reta R. Então, a gente quer achar a equação da reta S que seja perpendicular a essa reta R que passa por esse ponto que é dado. Então, o que a gente sabe? Que a reta R e S são perpendiculares. Então, a gente sabe que os coeficientes angulares, elas têm uma particularidade importante. Então, a gente tem que os coeficientes angulares, a multiplicação deles é menos 1. Então, a gente sabe que nessa equação R, o nosso coeficiente angular é 3, é dado aqui na nossa na nossa equação. Então, substituindo aqui os valores, a gente acha o coeficiente angular da reta S, que é menos 1/3. Ok? Então, a gente tem o coeficiente angular, a gente tem um ponto em que essa reta S vai passar. Se a gente tem o coeficiente angular e a gente tem um ponto, e a gente quer descobrir a equação de uma reta, a gente usa uma coisa que a gente aprendeu na aula passada, que é aquela famosa fórmula Yo-Yo Michocho. Tá? Então, a gente vai usar essa fórmula para achar a equação da reta. Então, substituindo os valores, lembrando que o YO, o Y0 e o X0 é o ponto que a gente tem, e o M é o nosso coeficiente angular. Então, substituindo aqui os valores, a gente chega na nossa equação geral da reta. X mais 3y igual a 0. Nós não temos aquele termo que não possui o x ou o y, que é o termo independente. A gente só tem o termo x e y, mas sem problemas, também é uma equação de reta. Ok? Então, a nossa equação da reta S é x mais 3y. Então, veja aqui, o que a gente fez? Como é perpendicular, a gente usou o fato da perpendicularidade para achar o nosso coeficiente angular. A gente tem um ponto,
tendo um ponto coeficiente angular, a gente consegue achar a equação geral usando a fórmula do Yoyomi-Shosho. Ok? Agora a gente vai falar sobre os ângulos que são formados entre retas concorrentes. Então vejam que quando a gente tem retas concorrentes, a gente tem um ângulo que é formado entre essas duas retas. E existe uma forma da gente achar esse ângulo e estudar um pouco mais esse ângulo. Então, dadas duas retas, a reta S e a reta R concorrentes, a gente pode estudar esse ângulo aqui, que é formado entre eles. A tangente desse ângulo, ela vai ser o quê? O módulo do coeficiente angular da reta S menos o coeficiente angular da reta R, dividido por 1 mais a multiplicação dos coeficientes angulares dessas duas retas. Aí aqui tem algumas observações. Se as retas elas são paralelas, então a gente tem que os coeficientes angulares eles são iguais, e então o nosso ângulo formado entre essas duas retas é zero, ok? E se elas são perpendiculares, a gente tem que o ângulo formado é 90, o que faz sentido. Se elas são perpendiculares, tem um ângulo de 90 entre as duas retas. Agora vamos ver quando uma das retas ela é perpendicular, ou seja, ela é vertical, ou seja, ela é perpendicular ao eixo X. Então o que acontece? Aqui a gente tem duas retas, elas não são perpendiculares a nada, elas não estão uma na vertical e uma na horizontal, mas nesse caso aqui a gente tem a reta S na vertical. E quando a gente tem essa reta na vertical, a gente consegue estudar esse ângulo de uma forma diferente. E como que é? A tangente desse ângulo formado entre eles é o módulo de 1 dividido pelo coeficiente da reta, o coeficiente angular da reta R. Ok? Então vamos ver um exercício, como que a gente pode estudar um exercício desse tipo. Então, exercício 64 da apostila. Registra a equação da reta que passa pelo ponto 1, 2 e forma um ângulo de 45 graus com a reta 3x menos y mais 2 igual a 0. Então, a gente tem que a reta R, a gente tem a nossa equação que é dada, e a gente está procurando qual que é a equação da reta S. A gente tem que MR é 3. Agora, a gente tem que descobrir qual que é MS. Ok? Então, utilizando aquela fórmula que a gente tem que a tangente do ângulo formado entre essas duas retas é esse módulo aqui. Então, substituindo os valores que a gente tem que o ângulo formado entre eles é 45, que é o que a gente quer, e a gente tem MR. A gente agora quer descobrir MS. Veja que a gente só tem, então, uma incógnita aqui. Então, a gente chega que esse módulo é igual a 1. Ok? Tangente aqui de 45 igual a 1. Como é módulo, a gente tem duas possibilidades. Então, para esse módulo ser 1 positivo, a gente tem isso daqui, isolando MS, a gente chega que o nosso MS é meio. Se a gente tem que isso daqui dá menos 1, como é módulo, a gente tem que fazer as duas possibilidades, a gente tem que o nosso coeficiente angular da reta S é menos 2. Como essa reta S passa pelo ponto 1 e 2 e a gente tem os nossos coeficientes angulares, um aqui e um aqui, a gente pode achar as duas equações possíveis para essa reta S. Então, utilizando a nossa fórmula do Yoyomi-Shosho, a gente tem, primeiro, para o coeficiente angular de meio, a gente vai ter que fazer, percebam que duas equações, uma para essa daqui e uma para esse coeficiente angular. Então, para o coeficiente angular igual a meio, substituindo aqui na nossa fórmula os pontos, o ponto 1, 2, de coordenadas 1 e 2, e o nosso coeficiente angular, a gente chega nessa equação de reta. Agora, para o nosso coeficiente angular menos 2, da mesma forma, substituindo na fórmula, a gente chega nessa equação de reta. Então, a equação da reta S pode ser ou essa daqui, ou essa daqui, ok? Para vocês treinarem, eu deixei anexado uma lista de exercícios, vocês vão fazer os exercícios da apostila do módulo 21, 54, os itens B, C e D, porque a gente já fez aqui no vídeo, os exercícios 55, 58, 59 e 65, ok? Qualquer dúvida eu estou à disposição,
e bons estudos para vocês.